Livro de Enoque. Capítulo 1. Verso 1. Os anjos proporcionaram-me a visão dele, e deles é que eu aprendi tudo, por meio deles também me foi dado compreender as coisas que pude ver, mas não em relação à geração presente, mas sim em relação a uma geração futura. Verso 2. Dos eleitos eu falo, e sobre eles dou início às minhas alegorias, eis que o santo desce da sua morada. O Deus eterno caminha sobre a terra no alto do monte Sinai, ele desce da sua posição, ele se mostra, e, em seu imenso poder, revela a glória do mais alto do céu. Verso 3. E todos os seres existentes são tomados pelo temor, os guardiões tremem, possuídos de grande angústia e medo, até os confins da terra. Verso 4. As mais altas montanhas hão de tremer e os picos mais elevados desabarão, derretendo-se como será o fogo. A terra será desmantelada e tudo que sobre ela existe será supresso, e tudo será submetido a julgamento. Verso 5. Mas com os justos ele firma a paz, protege os eleitos e concede-lhes sua graça. Eles constituirão a propriedade de Deus e estarão na beatitude e na bênção. Ele mesmo a todos protegerá, e a luz divina brilhará sobre eles. Ele mesmo firmará com eles o pacto da paz. Verso 6. Em verdade, ele virá com milhares de santos, para exercer o julgamento sobre o mundo inteiro e aniquilar todos os malfeitores, reprimir toda a carne pelas más ações tão iniquamente perpetradas e pelas palavras arrogantes que os pecadores insolentemente proferiram contra ele. Capítulo 2 do livro de Enoque. Verso 1. Observai com atenção como no céu nenhum dos corpos altera o seu curso e como as luzes todas do firmamento nascem e se põem, cada uma no seu tempo preestabelecido, e como jamais transgridem a sua ordem. Verso 2. Considerai a terra. Vede os eventos que do princípio ao fim sobre ela acontecem, e como nela nada se modifica e como todas as obras de Deus se manifestam aos nossos olhos. Contemplai o verão e o inverno, e como a terra toda está repleta de água e como sobre ela se expandem as nuvens, o orvalho e a chuva. Capítulo 3 do livro de Enoque. Verso 1. Observai e vede a natureza de todas as árvores, que parecem secas, despojadas de todas as suas folhas, à exceção de 14 espécies que não se despem da sua folhagem mas que conservam a antiga por 2 ou 3 anos, até que brote a nova. Capítulo 4 do livro de Enoque. Verso 1. Observai como no verão o sol se encontra por sobre a terra, perpendicular a ela. Então procurais lugares frescos e sombra, a terra está constantemente abrasada, de tal sorte que não podeis pisar no solo ou numa pedra, por causa do seu calor. Capítulo 5 do livro de Enoque. Verso 1. Observai como as árvores se cobrem de folhas verdes, e como todos os seus frutos proclamam a honra e a glória de Deus. Prestai atenção e vede todas as suas obras. Então reconhecereis que foi aquele que é o vivo que assim as fez. Verso 2. Todas as obras por ele criadas comportam-se de ano para ano de forma constante, e todas as funções que elas cumprem para ele não se modificam de forma alguma, ao contrário, tudo se realiza como Deus ordenou. Vede como o mar e os rios igualmente cumprem a sua função. Verso 3. Mas e vós? Não tivestes perseverança e não cumpristes a lei do Senhor. Vós caístes, e com as palavras obstinadas e arrogantes proferidas por vossa boca ultrajastes a sua majestade. O duros de coração. Não haverá paz para vós. Verso 4. Com isso estáis a amaldiçoar os vossos dias e pondo a perder os anos da vossa vida, e os anos da vossa maldição serão avolumados por uma condenação eterna. Nenhum perdão estará reservado para vós. Verso 5. Então emprestareis o vosso nome aos justos para que estes o utilizem constantemente para amaldiçoar. Por vosso intermédio, ó vós todos malditos, eles rogarão pragas, por vosso intermédio, ó vós todos pecadores e pérfidos, eles esconjurarão. Verso 6. Os eleitos, porém, serão contemplados com a paz, a luz e a alegria, mas vós, sacrílegos, sereis alvo da renegação. Os eleitos serão agraciados com a sabedoria, eles viverão e não pecarão nunca mais, nem por ignorância nem por atrevimento, ao iluminado será concedida mais luz e ao inteligente mais entendimento. Verso 7. Não pecarão nunca mais nem mais serão julgados por todos os dias da sua vida, e não haverão de perecer pela ira de Deus, e ao contrário, o número dos seus dias será completado serenamente. A sua vida crescerá na paz, e muitos serão os anos das suas delícias em que viverão jubilosos e em paz por toda a sua vida. Parte do livro dos Anjos.
Capítulo 6. A queda dos anjos. Verso 1. Quando outrora aumentou o número dos filhos dos homens, nasceram-lhes filhas bonitas e amoráveis. Os anjos, filhos do céu, ao verem-nas, desejaram-nas e disseram entre si: Vamos tomar mulheres dentre as filhas dos homens e gerar filhos. Verso 2. Disse-lhes então o seu chefe Senjasa: Eu receio não queirais realizar isso, deixando-me no dever de pagar sozinho o castigo de um grande pecado. Eles responderam-lhe em coro: Nós todos estamos dispostos a fazer um juramento, comprometendo-nos a uma maldição comum, mas não abrir mão do plano, e sim executá-lo. Verso 3. Então eles juraram conjuntamente, obrigando-se a maldições que a todos atingiriam. Eram ao todo 200 os que, nos dias de Jered, haviam descido sobre o cume do Monte Hermon. Chamaram-no Hermon porque sobre ele juraram e se comprometeram a maldições comuns. Verso 4. Assim se chamavam os seus chefes: Senjasa, o superior de todos eles, Araquiba, Rameel, Cocabiel, Tamiel, Ramiel, Danei, Ezequiel, Naraquijal, Azael, Armaros, Batarel, Ananel, Saqueio, Samsapeel, Satarel, Turel, Jonjael e Sariel. Eram esses os chefes de cada grupo de 10. Capítulo 7 do livro de Enoque. Verso 1. Todos os demais que estavam com eles tomaram mulheres, e cada um escolheu uma para si. Então começaram a frequentá-las e a profanar-se com elas. E eles ensinavam-lhes bruxarias, exorcismos e feitiços, e familiarizavam-nas com ervas e raízes. Verso 2. Entre mentes elas engravidaram e deram à luz a gigantes de 3.000 covados de altura. Estes consumiram todas as provisões de alimentos dos demais homens. E quando as pessoas nada mais tinham para dar-lhes, os gigantes voltaram-se contra elas e começaram a devorá-las. Verso 3. Também começaram a atacar os pássaros, os animais selvagens, os répteis e os peixes, rasgando com os dentes as suas carnes e bebendo o seu sangue. Então a terra clamou contra os monstros. Capítulo 8 do livro de Enoque. Verso 1. Azazel ensinou aos homens a confecção de espadas, facas, escudos e armaduras, abrindo seus olhos para os metais e para a maneira de trabalhá-los. Vieram depois os braceletes, os adornos diversos, o uso dos cosméticos, o embelezamento das pálpebras, toda sorte de pedras preciosas e a arte das tintas. Verso 2. E assim graçava uma grande impiedade, eles promoviam a prostituição, conduziam aos excessos e eram corruptos em todos os sentidos. Senjasa ensinava os esconjuros e as poções de feitiços, Armaros a dissipação dos esconjuros, Baraquijal a astrologia, Cocabel a ciência das constelações, Ezequiel a observação das nuvens, Araquiel os sinais da terra, Sanciel os sinais do sol e Sariel as fases da lua. Verso 3. Quando os homens se sentiram prestes a serem aniquilados, levantaram um grande clamor, e seus gritos chegaram ao céu. Capítulo 9. Verso 1. Então Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel olharam do alto do céu e viram a quantidade de sangue derramado sobre a terra e todas as desgraças que sobrevieram. Eles então falaram entre si: O clamor da terra deserta de homens bate mais uma vez às portas do céu. A vós, ó santos do céu, invocam assim desoladas as almas humanas, levai o nosso lamento à presença do Altíssimo. Verso 2. Então eles falaram ao Senhor dos mundos: Tu és o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, o Rei dos reis. O trono da tua majestade permanece ao longo de todas as gerações do mundo, o teu nome é santo, glorioso e louvado em todo o universo. Verso 3. Tudo foi por ti criado e conservas o domínio sobre todas as coisas. Tudo é claro e manifestado diante dos teus olhos. Tu vês tudo e nada pode ocultar-se na tua presença. Verso 4. Tu vês o que foi perpetrado por Azazel, como ele ensinou sobre a terra toda espécie de transgressões, revelando os segredos eternos do céu, forçando os homens ao seu conhecimento, assim procedeu Senjasa, a quem conferiste o comando sobre os seus subalternos. Verso 5. Eles procuraram as filhas dos homens sobre a terra, deitaram-se com elas e tornaram-se impuros, e familiarizaram-nas com toda sorte de pecados. As mulheres pariram gigantes e, em consequência, toda a terra encheu-se de sangue e de calamidades. Verso 6. Agora clamam as almas dos que morreram, e o seu lamento chega às portas do céu. Os seus clamores se levantam ao alto, e em face de toda a impiedade que se espalhou sobre a terra não podem cessar os seus queixumes. Verso 7. E tu sabes de tudo, antes mesmo que aconteça.
Tu vês tudo isso e consentes. Não nos dizes o que devemos fazer. Capítulo 10. Verso 1. Então o Altíssimo, o Santo, o Grande, tomou a palavra e enviou Uriel ao filho de Lameque, com a ordem seguinte: dize-lhe, em meu nome, esconde-te, e anuncia-lhe o fim próximo. Pois o mundo inteiro será destruído, um dilúvio cobrirá toda a terra e aniquilará tudo o que sobre ela existe. Verso 2. Comunica-lhe que ele poderá salvar-se, e que seus descendentes serão mantidos por todas as gerações do mundo. Verso 3. E a Rafael disse o Senhor: amarra Azazel de mãos e pés e lança-o nas trevas. Cava um buraco no deserto de Dudael e atira-o ao fundo. Deposita pedras ásperas e pontiagudas por baixo dele e cobre-o de escuridão. Deixa-o permanecer lá para sempre e veda-lhe o rosto, para que não veja a luz. Verso 4. No dia do grande juízo ele deverá ser arremessado ao arremedo de fogo. Purifica a terra, corrompida pelos anjos, e anuncia-lhe a salvação, para que terminem os seus sofrimentos e não se percam todos os filhos dos homens, em virtude das coisas secretas que os guardiões revelaram e ensinaram aos seus filhos. Toda a terra está corrompida por causa das obras transmitidas por Azazel. A ele atribui todos os pecados. Verso 5. E a Gabriel disse o Senhor: levanta a guerra entre os bastardos, os monstros, os filhos das prostituídas e extirpa-os do meio dos homens, juntamente com todos os filhos dos guardiões. Instiga-os uns contra os outros, para que na batalha se eliminem mutuamente. Não se prolongue por mais tempo a sua vida. Nenhum rogo dos pais em favor dos seus filhos deverá ser atendido, eles esperam ter vida para sempre, e que cada um viva 500 anos. Verso 6. A Miguel disse o Senhor: vai e põe a ferro sem jasa e os seus sequazes, que se misturaram com as mulheres e com elas se contaminaram de todas as suas impurezas. Verso 7. Quando seus filhos se tiverem eliminado mutuamente, e quando os pais tiverem presenciado o extermínio dos seus amados filhos, amarra-os por 7 gerações nos vales da terra, até o dia do seu julgamento, até o dia do juízo final. Verso 8. Nesse dia, eles serão atirados ao abismo de fogo, na reclusão e no tormento, onde ficarão encerrados para todo o sempre. E todo aquele que for sentenciado à condenação eterna seja juntado a eles, e seja com eles mantido em correntes, até o fim de todas as gerações. Verso 9. Extermina os espíritos de todos os monstros, juntamente com todos os filhos dos guardiões, porque eles maltrataram os homens. Purga a terra de todo ato de violência. Toda obra má deve ser eliminada. Que floresça a árvore da verdade e da justiça. O sinal da bênção será o seguinte: as obras da verdade e da justiça sempre serão semeadas na alegria verdadeira. Verso 10. Então florescerão os justos e haverão de viver até gerarem 1000 filhos, e completarão em paz todos os dias da sua juventude e da sua velhice. Então toda a terra será cultivada com a justiça, inteiramente plantada de árvores, e cheia de bênção. Verso 11. Toda espécie de árvore boa será plantada sobre ela, igualmente videiras, e as videiras produzirão uvas em abundância. De todas as sementes que forem semeadas uma medida produzirá 1000 outras, e uma medida de olivas dará 10 cubas de óleo. Verso 12. Purifica a terra de todo ato de violência, de toda injustiça, de todo pecado e impiedade, elimina toda a impudicícia que sobre ela se pratica. Todos os homens serão justos, todos os povos me prestarão honra e glória, e todos me adorarão. Verso 13. A terra então ficará expurgada de toda maldade, de todo pecado, de toda praga, de todo tormento, e nunca mais mandarei sobre ela um dilúvio, ao longo de todas as gerações, por toda a eternidade. Capítulo 11 do livro de Enoque. Verso 1. Naqueles dias eu abrirei as câmaras dos depósitos da bênção do céu e deixá-las-ei derramar-se sobre a terra, sobre as obras e os trabalhos dos filhos dos homens. Verso 2. Então a verdade e a paz juntar-se-ão por todos os dias da terra e por todas as gerações dos homens. Capítulo 12. Enoque desaparece. Verso 1. Enoque havia desaparecido, e nenhum dos filhos dos homens sabia onde ele se encontrava, onde se ocultava e o que era feito dele. O que ocorreu é que ele havia estado junto dos guardiões e transcorreu os seus dias na companhia dos santos. Verso 2. Eu, Enoque, ergui-me e louvei o Senhor da majestade e Rei do mundo. Então os guardiões me chamaram, a mim Enoque, o escriba, e disseram-me: Enoque,
Tu, o escriba da justiça, vai e anuncia aos guardiões do céu que perderam as alturas do paraíso e os lugares santos e eternos, que se corromperam com mulheres à moda dos homens, que se casaram com elas, produzindo assim grande desgraça sobre a terra, anuncia-lhes, não encontrareis nem paz nem perdão. Da mesma forma como se alegram com seus filhos, presenciarão também o massacre dos seus queridos, e suspirarão com a sua desgraça. Eles suplicarão sem cessar, mas não obterão nem clemência nem paz. Capítulo 13. Verso 1. Então Enoque encaminhou-se até eles e assim falou a Azazel: Tu não terás a paz. Uma sentença severa recaiu sobre ti, deverás ser acorrentado. Não alcançarás indulgência nem será aceita a intercessão, por causa dos atos violadores que ensinaste a praticar, e por causa de todas as obras blasfemas, da violência e dos pecados que mostraste aos homens. Verso 2. Então eu dirigi a palavra a todos eles. Todos encheram-se de grande medo e foram tomados de pavor e tremor. Suplicaram-me que lhes escrevesse um rogo intercessório, para que pudessem obter o perdão, e que eu lesse o seu pedido na presença do Senhor dos céus. Verso 3. Pois a partir de então não lhes era mais permitido falar com ele, nem levantar os seus olhos para o céu, de vergonha pelos seus delitos, pelos quais foram castigados. Verso 4. Assim, eu redigi o seu rogo de súplica, falando da sua condição de espíritos e dos seus atos individualmente praticados, e contendo o seu pedido especial de clemência e perdão. Então pus-me a caminho e assentei-me junto às águas do Dan, na terra de Dan, que se situa a sudoeste do Hermon, proferi em voz alta o seu pedido, depois adormeci. Verso 5. Tive sonhos e sobrevieram-me visões, vi imagens de julgamentos e uma voz falou dentro de mim, dizendo-me que fosse anunciar isso aos filhos do céu e adverti-los. Verso 6. Quando acordei, encaminhei-me até eles. Encontrei-os todos sentados a chorar, no jail de Abel, entre o Líbano e o Senir. Relatei-lhes todas as visões que tivera durante o sono, comecei a pronunciar as palavras da justiça e a advertir os guardiões celestes. Capítulo 14 do livro de Enoque. Verso 1. Este é o livro das palavras da justiça e da advertência aos guardiões eternos, segundo o que o grande santo ordenara naquela visão. Eu vi durante o meu sono tudo o que agora vou narrar com a minha língua carnal e com o sopro da minha boca. Deus concedeu os mesmos aos homens para que possam pronunciar as palavras e entendê-las com o coração. Verso 2. Da mesma forma como ele criou os homens e deu-lhes o dom de entender palavras de sabedoria, assim também criou a mim e transmitiu-me a incumbência de advertir os guardiões, os filhos do céu. Verso 3. Eu havia redigido o vosso pedido, mas na visão que tive foi-me revelado que o vosso rogo jamais será atendido, mas, ao contrário, que a sentença que sobre vós recaiu é definitiva e nada vos será concedido. Verso 4. Daqui por diante nunca mais havereis de subir ao céu, mas foi determinado que sejais acorrentados aqui na terra por todos os tempos. Antes disso, porém, devereis presenciar o extermínio dos vossos amados filhos. Nenhum deles restará, e todos sucumbirão pela espada, aos vossos olhos. Verso 5. Vosso pedido em favor deles não será aceito, como não o foi o vosso próprio, a despeito de vosso choro e súplicas, e não o seria mesmo que pronunciasseis todas as palavras do escrito por mim redigido. Verso 6. Na visão foi-me dado presenciar o quadro seguinte: nuvens levaram-me ao interior da imagem, e uma névoa arrebatou-me ao alto, o curso das estrelas e dos raios conduzia-me e me impelia, e ventos transportando-me ao alto daquele panorama. Eles conduziram-me ao céu. Verso 7. Eu entrei por ele, até defrontar-me com um muro, todo feito de cristal e circundado de línguas de fogo. Isso começou a inspirar-me grande medo. Todavia, eu entrei pelas línguas de fogo adentro e aproximei-me de uma grande casa, toda construída de cristal. As paredes da casa assemelhavam-se a um assoalho assentado em cristal, e de cristal eram também os fundamentos da casa. Verso 8. Seu teto era como o curso das estrelas e dos raios, e de permeio havia querubins, seu céu era límpido como a água. Mas um mar de fogo circundava as suas paredes, e suas portas flamejavam. Verso 9. E eu entrei naquela casa, que era quente como o fogo e fria como a neve, dentro dela não existia acomodação alguma, fiquei prostrado de medo e tomado pelo tremor. Caí com a face por terra, e na visão que tive observei o seguinte. Verso 10. Havia lá uma outra casa, maior ainda do que a primeira, todas as suas portas estavam abertas diante de mim, era feita de línguas de fogo.
Em todos os seus aspectos ela revelava brilho, fausto e grandeza, de tal sorte que eu não saberia como descrever-vos sua magnificência e tamanho. Verso 11. Seu chão era de fogo, e suas partes superiores representavam raios e órbitas estelares, e sua cobertura era de fogo flamejante. Olhei, e vi dentro dela um trono muito alto. Sua aparência era como que circular, e as rodas que possuía pareciam-se com o sol brilhante, era a visão do querubim. Verso 12. Por baixo do trono saíam jatos de fogo flamejante. A grande majestade assentava-se sobre ele, e suas vestes eram mais brilhantes do que o sol e mais brancas do que a neve. Nenhum dos anjos podia aproximar-se, nem conseguiam encarar sua face por causa do seu esplendor e majestade. Nenhuma carne podia ousar olhá-lo. Verso 13. Ao redor dele havia fogo flamejante, na frente dele, um fogo poderoso, e ninguém por perto podia aproximar-se. À volta, em círculo, postavam-se 10.000 vezes 10.000 em sua presença, ele, porém, não necessitava de conselheiro algum. Verso 14. Os seres mais santos, que se encontravam na sua proximidade, dele não se afastavam nem de dia nem de noite, de forma alguma o abandonavam. Até esse momento, eu jazia com a face por terra, a tremer. Então o Senhor por sua própria boca dirigiu-se a mim e disse: Aproxima-te, Enoque. Escuta a minha palavra. Verso 15. Então um dos santos chegou até onde eu estava e despertou-me do meu torpor, fez-me levantar e conduziu-me até o vestíbulo, eu porém deixei pender minha cabeça. Capítulo 15. Verso 1. Ele tomou a palavra, e falou comigo, e eu prestei atenção à sua voz: Não temas, Enoque, homem honesto e escriba da justiça. Vem até aqui e escuta as minhas palavras. Vai e dize aos guardiões do céu que te enviaram como seu intercessor: sois vós que devíeis interceder pelos homens, não os homens por vós. Verso 2. Por que motivo abandonastes o alto do céu, santo e eterno, dormistes com mulheres, vos contaminastes com as filhas dos homens, tomastes a elas por esposas, comportando-vos como os filhos da terra e gerando filhos gigantes? Verso 3. Vós ereis santos, seres espirituais, detentores de uma vida eterna, mas depois vos deixastes corromper pelo sangue das mulheres e gerastes filhos com o sangue carnal, e com isso, desejando o sangue humano, e produzindo carne e sangue, vos igualastes àqueles que são mortais e transitórios. Verso 4. Por isso, eu concedi a essas mulheres, que com eles coabitaram, e que com eles geraram filhos, que nada lhes falte sobre a terra. Vós, porém, fostes anteriormente espíritos eternos, destinados a seres imortais ao longo de todas as gerações do mundo. Por isso eu não criei para vós mulheres, pois os espíritos do céu possuem no céu a sua morada. Verso 5. Os gigantes, porém, que foram gerados do espírito e da carne, serão chamados na terra de espíritos maus, eles também terão a sua morada na terra. Do corpo delas procederam espíritos maus e, pois, embora nascidos de humanos, é dos guardiões santos o seu princípio e origem primeira. Eles serão espíritos corruptos sobre a terra. E assim chamar-se-ão. Verso 6. Os espíritos do céu, no céu têm a sua morada, mas os espíritos da terra, que na terra foram nascidos, nesta terão a sua morada. Os espíritos dos gigantes são cheios de maldade, cometem atos de violência, destroem, agridem, brigam, promovem a devastação sobre a terra e instauram por toda parte a confusão. Pois, embora famintos, não comem e bebem, e continuam a ter sede. E esses espíritos levantam-se contra os filhos dos homens e contra as mulheres, pois destas procederam. Capítulos 16 ao 21 do livro de Enoque. As viagens de Enoque. Relato da primeira viagem. Capítulo 17. Verso 1. Tomaram-me então e transportaram-me a um lugar onde as coisas se apresentavam como chamas de fogo, e, quando queriam, podiam transformar-se em formas humanas. Depois levaram-me ao lugar das trevas e sobre uma montanha cujo cume alcançava o céu. Verso 2. Eu vi o lugar das luminárias, os reservatórios das estrelas e dos trovões e, nas profundidades mais distantes, um arco de fogo com setas e sua aljava, uma espada de fogo e todos os relâmpagos. Verso 3. Depois transportaram-me ao lugar das águas vivas e do fogo ocidental, que recebe o sol da tarde. Então cheguei a uma torrente de fogo, cuja incandescência fluía como a água, e que se derramava num grande oceano. Verso 4.
Então eu vi as grandes correntes de água, e cheguei até o grande rio e a grande escuridão, depois cheguei aos lugares para onde se encaminha toda a carne. Eu vi as montanhas da escuridão do inverno e os lugares para onde fluem todas as águas das profundezas. Verso 5. Então eu vi a foz de todos os rios da terra e a desembocadura das águas profundas. Capítulo 18. Verso 1. Eu vi as câmaras de todos os ventos, eu vi como ele adornava toda a terra por meio deles, eu vi também os alicerces da terra. Eu vi a comeeira da terra, eu vi os 4 ventos que suportam o firmamento. Eu vi como os ventos expandiam a abóbada celeste, e como a sua posição se situava entre o céu e a terra, eles constituem as colunas do céu. Verso 2. Eu vi os ventos que fazem girar o céu e movimentam o disco solar e as estrelas, até o seu ocaso. Eu vi os ventos que sobre a terra transportam as nuvens, eu vi os caminhos dos anjos, eu vi, nos confins da terra, o firmamento que se sustenta nas alturas. Verso 3. Depois eu fui em direção ao sul e vi um lugar que ardia todo o tempo, ali encontram-se 7 montanhas de pedras preciosas, 3 delas do lado leste e 3 do lado sul. Das do lado leste, uma é de pedras coloridas, outra de pérolas e outra de topázio, as do lado sul são formadas de pedras vermelhas. Verso 4. A montanha do meio alcança o céu, assemelha-se ao trono de Deus, e é feita de alabastro, o ápice do trono é de safira. Vi então um fogo flamejante. Para além daquelas montanhas existe um lugar que representa o fim da grande terra, lá o próprio céu chega ao seu fim. Verso 5. Então eu vi um abismo com colunas de fogo da altura do céu, e vi depois essas mesmas colunas ruindo, elas são incomensuráveis, tanto em altura como em profundidade. Atrás desse abismo eu vi uma região que por cima não tinha firmamento e por baixo não tinha bases terrestres firmes, e sobre ela não havia nem água, nem pássaros, era um lugar deserto e horrível. Verso 6. Lá eu vi 7 estrelas, como montanhas grandes e ardentes. Quando perguntei sobre elas, disse o anjo, este é o lugar em que o céu e a terra acabam, está é a prisão das estrelas e das legiões dos corpos celestes. Verso 7. E as estrelas que circulam sobre o fogo são aquelas que no início do seu curso transgrediram as ordens de Deus, não aparecendo no seu devido tempo. Assim, ele encolerizou-se com elas e prendeu-as por 10.000 anos, até o tempo em que estiver expiado o seu pecado. Capítulo 19. Verso 1. Então disse-me Uriel: aqui é o lugar onde ficarão os anjos que se misturaram com as mulheres, como também os seus espíritos, que assumem formas variadas e que corrompem os homens. Também seduzem a estes, fazendo-os prestar culto aos demônios como se fossem deuses. Aqui eles ficarão até o grande dia do juízo, quando serão sentenciados à aniquilação completa. As mulheres seduzidas pelos anjos, serão transformadas em sereias. Verso 2. Eu, Enoque, vi sozinho essa visão do fim de todas as coisas, e ninguém a verá como eu vi. Relato da segunda viagem de Enoque. Capítulo 20. Verso 1 ao 8. As funções dos anjos vigia são as seguintes. Uriel, um dos santos anjos, preside ao mundo e ao Tártaro. Rafael, um dos santos anjos, dirige os espíritos dos homens. Raguel, um dos santos anjos, exerce a vingança no mundo das luzes. Miguel, um dos santos anjos, foi estabelecido sobre a parte melhor dos homens, sobre o povo de Israel e sobre o caos. Saracael, um dos santos anjos, foi estabelecido como o vigia dos espíritos que induzem os outros espíritos ao pecado. Gabriel, um dos santos